Guerras Culturais. Publicado pelo Diário do Comércio, em 2 de janeiro de 2006. O segredo é da natureza mesma do poder, dizia René Guénon. Quem ignora essa regra hoje em dia está condenado a servir de instrumento cego e dócil para a realização de planos políticos de enorme envergadura que lhe permanecem totalmente invisíveis e inacessíveis. Isso é particularmente verdadeiro no caso das chamadas guerras culturais, cujos movimentos, sutis e de longuíssimo prazo, escapam à percepção não só das massas como da quase totalidade das elites políticas, econômicas e militares. Todos sofrem o seu impacto e são profundamente alterados no curso do processo, inclusive nas suas reações mais íntimas e pessoais, mas geralmente atribui esse efeito à espontaneidade do processo histórico ou a uma fatalidade inerente à natureza das coisas, sem ter a menor ideia de que até mesmo essa reação foi calculada e produzida de antemão por planejadores estratégicos. A ideia de ter sido usado inconscientemente por outro mais esperto é tão humilhante que cada um instintivamente a rejeita indignado, sem notar que a recusa de enxergar os fios que o movem torna ainda mais facilmente manejável. O medo de ser ridicularizado como crédulo é um poderoso estimulante da ingenuidade política, e na guerra cultural a exploração desse medo se tornou um dos procedimentos retóricos mais disseminados, erguendo uma muralha de preconceitos e reflexos condicionados contra a percepção de realidades que de outro modo seriam óbvias e patentes. Uma longa tradição de lendas urbanas em torno de teorias da conspiração também ajudou a sedimentar essa reação. A guerra cultural não é, evidentemente, uma conspiração, mas a sutileza das suas operações, raiando a invisibilidade, faz com que a impressão confusa suscitada pelo conceito em quem ouça falar dele pela primeira vez seja exatamente essa, produzindo quase infalivelmente aquele tipo de resposta que mereceria o nome de suspicácia ingênua, ou incredulidade caipira. Outra dificuldade é que as armas usadas na guerra cultural são, por definição, uma propriedade quase monopolística da classe dos intelectuais e estudiosos, escapando não só à compreensão como aos interesses do cidadão comum, mesmo de elite, não envolvido em complexos estudos de história literária e cultural, filosofia, linguística, semiologia, arte e retórica, psicologia e até mesmo sociologia da arte. Em todo o Congresso Nacional, na direção das grandes empresas e nos comandos militares não se encontrará meia dúzia de portadores dos conhecimentos requeridos para a compreensão do conceito, quanto mais para a percepção concreta das operações de guerra cultural. Sobretudo em países do terceiro mundo, a formação das elites governantes é maciçamente concentrada em estudos de economia, administração, direito, ciência política e diplomacia. Para esses indivíduos, as letras e a arte são, na melhor das hipóteses, um adorno elegante, um complemento lúdico às atividades peso pesado da política, da vida militar e da economia. Suas incursões de fim de semana em teatros e concertos podem alimentar conversas interessantes, mas jamais lhe darão aquela visão abrangente do universo cultural sem a qual a ideia mesma de uma ação organizada e controlada sobre o conjunto da cultura de um país ou mais ainda de vários, seria impensável. De fato, para essas pessoas, ela é impensável. A cultura lhes aparece como o florescimento autônomo incontrolável de tendências, de impulsos criativos, de inspirações multitudinárias, que expressam o senso comum, o fundo de opiniões e sentimentos compartilhados por todos, a visão espontânea e natural da realidade. Que, para o estrategista da guerra cultural, o senso comum seja um produto social como qualquer outro, sujeito a ser moldado e alterado pela ação organizada de uma elite militante. Que sentimentos e reações que para o cidadão comum constituem a expressão personalíssima da sua liberdade interior sejam para o planejador social apenas cópias mecânicas de moldes coletivos que ele mesmo fabricou. Que a direção de conjunto das transformações culturais não seja a expressão dos desejos espontâneos da comunidade, mas o efeito calculado de planos concebidos por uma elite intelectual desconhecida da maioria da população. Tudo isso lhe parece ao mesmo tempo um insulto à sua liberdade de consciência e um atentado contra a ordem do mundo tal como ele a concebe. Mas essa reação está em profundo descompasso com o tempo histórico.
A característica essencial da nossa época é justamente a transformação cultural planejada, e quem não seja capaz de percebê-la estará privado da possibilidade de lhe oferecer uma reação consciente, por mais dinheiro que tenha no bolso ou por mais alto cargo que ocupe na hierarquia política, jurídica ou militar, estará reduzido à condição de massa de manobra no sentido mais desprezível do termo. O sonho dos iluministas do século XVIII, uma sociedade inteira à mercê dos planos da elite esclarecida, tornou-se realizável 2 séculos depois graças a 3 fatores: a expansão do ensino universitário, criando uma massa de intelectuais sem funções definidas na sociedade e prontos para ser arregimentados em tarefas militantes. O progresso dos meios de comunicação, que permite atingir populações inteiras a partir de uns poucos centros emissores. E a enorme concentração de riquezas nas mãos de alguns grupos oligárquicos imbuídos de ambições messiânicas.